Este gráfico é quanto custa a energia elétrica. E como é que, preciso de explicar um pouco como é que foi construído. Foi... Quanto custa a energia elétrica em Portugal? Em Portugal. Foi, portanto, consultando as propostas de tarifário que a ERSE faz para todos os anos. Portanto, no final de cada ano, a ERSE faz uma proposta para valer para o ano seguinte, para a energia que é vendida ainda regulada, que não está no mercado livre. E também, para além disso, portanto, faz determinadas hipóteses, vê quais são os custos e atribui os custos. O que é que nós temos aqui? Temos aqui aquilo que nos custam as redes. A rede de transporte e a rede de transporte da REN e de distribuição EDP. Este custo, que está aqui em 1.626 milhões, decompõe-se no transporte 376 e na EDP, portanto, o resto. Aqui a verde nós temos a energia comprada no mercado, na bolsa, do mercado MIBEL. Portanto, a quantidade de energia... Essa foi que cresceu mais. Que se compra ao longo do tempo. Não foi. Não. O que cresce mais é isto. Aqui. Essas duas. Está bem. O que é que está aqui? O que é que está aqui? Aqui o conjunto destas duas são os chamados CIEGs, os custos de interesse económico geral. Onde estão os sobrecustos das eólicas, em primeiro lugar. Já me vai explicar isso. Das eólicas não, da produção em regime especial, onde 50% é eólicas. E este sobrecusto, já vamos ver à frente, neste conjunto, é 1.766 milhões de euros para o próximo ano. Sobrecusto, quer dizer, da parte a somar depois à energia. A seguir, temos os CMEC, com 480 milhões, para o próximo ano, também. Que são os contratos? Os contratos de manutenção do equilíbrio contratual. Isso quer dizer o quê? Não quer dizer nada. Quer dizer a manutenção dos contratos de aquisição é a transformação dos contratos de aquisição de energia que existiam noutros contratos que asseguram, que em princípio asseguravam as mesmas condições, que é produzir energia sem risco e que o mercado compra. Não é? Isso é um contrato... Quero que eu lhe explique assim, a linguagem que toda a gente entende. Sim. Em 2003 era para mudar. Mas como não convinha que mudasse, inventaram os CMECs. Quer dizer, foi para fingir que se alterou, que se introduziu se introduziram os CMECs para aqueles que ganhavam continuarem a ganhar. Mas isso é um contrato estabelecido entre quem? Grosseiramente. Entre os produtores de energia e o Estado? O Estado é que interveio nisso. O Estado interveio... Não, quando diz que é um contrato de manutenção, é um contrato estabelecido entre quem, não é? Bem, o Estado é que legislou e que negociou com a EDP. Mas beneficia todos os operadores. Isto é EDP. Não, isto é EDP. Isto é EDP. EDP. Aquelas instalações que não estão no mercado livre da EDP que são os custos, que o preço utilizado fosse competitivo, resultasse de concorrência, e arranjou-se uma maneira de não ficar... E isso terá de alguma forma a ver com o processo de privatização de que a empresa foi alvo ou não? Não, é assegurar as rentabilidades de uma atividade e reduzir-lhe ao mínimo o risco. Esse risco. Quer dizer, nós sujeitamos uma rentabilidade, quanto a mim, excessiva, não é? Mas deixe-me colocar esta questão. Tanto quanto sei dos relatórios de contas que têm sido apresentados pela EDP, uma grande parte do lucro apresentado pela empresa provém do estrangeiro e não tanto das operações em Portugal. Isso não é verdade. Não? Não. Não, o lucro da EDP normalmente é apresentado em termos de EBITDA. Em termos de EBITDA antes das amortizações, antes de muita coisa. Sim. Nunca são apresentados em termos dos resultados líquidos e, curiosamente também, sendo a EDP uma empresa portuguesa e tendo a maior parte da atividade em Portugal, nunca apresenta contas isoladas para o país. É curioso.
Então, mas aqui é que valeria a Pronto, pena para mas, se ver. diga? Aqui é que valeria a pena para a gente ver. Sim, mas se nós olharmos com algum cuidado, é certo que é difícil e que terá alguns erros. Eu tenho aqui porque fiz esse estudo há algum tempo. Ou seja, o que está a dizer, basicamente o que está a dizer é que a EDP está a lucrar demais com estas medidas. O que eu vou dizer É isso, é aquilo que já escrevi. As atividades sem risco em Portugal, que representam 40% do volume de negócios da EDP, Sem riscos. sem risco, ou praticamente sem risco, Pouco risco. que representam 40% do volume de negócios, são responsáveis por 71% dos resultados líquidos. Do grupo todo. As atividades liberalizadas na Península Ibérica, que representam 50% do volume de negócios, tudo o resto é residual, têm um resultado líquido no ano passado negativo. Ou seja, em situação de mercado, o que está a dizer é, em situação de mercado e em concorrência, com risco, a exploração da empresa é negativa. Exatamente. Com Tem sido. almofadas Tem e garantias, que é o que nos está a dizer ali com aquele gráfico. É altamente lucrativa. Exatamente. São os tais comex. Enfim, e portanto, na sua opinião, os lucros apresentados pela EDP não têm a ver com a operação no Brasil, nem nos Estados Unidos, nem... não. Analisando as contas que Estão disponíveis. que estão disponíveis, com sede é público, mas que são difíceis de apanhar, mas sem grande sofisticação, é isso que estou a dizer, exatamente. Isso pode-se ver. Com 40% obtém um ganho de 70%. 70% do... Não, ou seja, eu desde que comecei a ouvir falar destes comex e destas coisas, tenho interrogado N vezes sobre se não era preferível o Estado nacionalizar esta atividade. Porque estas coisas estão no privado pelas virtudes do mercado, e as virtudes do mercado decorrem de concorrência. No mercado onde não há praticamente concorrência nenhuma, eu tenho a impressão que era preferível ser o Estado a ter isto. A ter isto, quando diz ter isto, o quê? É ter o setor energético? Ter esta produção de energia elétrica. Ou ter a EDP? Está a propor uma... Não, é-me indiferente. São os produtores todos metidos lá dentro do Estado. Mas agora isso não é possível. Acabou de ser privatizada pela China e entregue à China Free Gorgeous. Mas quer dizer, tá bem, se calhar veio a China para dificultar as coisas. Mas realmente perguntamos qual é a virtude do mercado nestes casos. Porque eu ouvi dizer, quando se privatizou a EDP, que era para obter as virtudes do mercado, resultados decorrentes da confrontação em mercado. Não, ninguém quer ir ao mercado, de facto. Mas podemos ver isso Mas, ou seja, agora, os CMEC, à luz das diretivas europeias, não deviam de existir. Porque a lógica... O Governo sabe perfeitamente isso. Agora, mas o Governo anunciou agora, para o próximo Orçamento de Estado, uma tributação extraordinária sobre as produtoras de energia. O tempo Pois nós está a voar. Eu estava aqui exatamente a fazer sinal para avançarmos com os gráficos. Então avançamos já. Então, portanto, vemos... agora, o que se deve é analisar este conjunto. Porquê? Porque há transferências aqui dentro. Portanto, e se houver, e tem havido, portanto, um excesso de previsão do custo da energia em mercado, esta área, como tudo isto é garantido, desce. Pronto. Mas depois há ajustamentos a seguir. Portanto, deve-se analisar este conjunto todo. O que está a dizer é que algumas coisas são dissimuladas de outra forma, para que o resultado seja este. Foi a minha interpretação. Isto é um setor muito complexo. Vamos ao próximo gráfico. Isto é passagem destes custos a mesma coisa, mas... para custos unitários, dependem das quantidades que se vão vender e que estão a baixar. E aqui temos agora a produção. Esta área que está aqui abaixo desta linha vermelho, é renováveis. Aqui em cima são a produção em regime ordinário. Esta parte que falta aqui é o saldo das perdas e do mercado livre.
Reparem que o Mercado Livre tem uma percentagem mínima e que se tem vindo até a reduzir. Para além disso, os poucos que Então vão... o que é que tem aumentado? Os poucos que vão, o que tem aumentado é claramente aqui as renováveis, não é? Mas ainda há bocado disse que falou do sobrecusto das eólicas. As eólicas estão aqui, isso é este. E porquê é que elas têm sobrecusto? Porque continuam a não ser rentáveis. Mas há um gráfico evidente que está para nós estamos melhor. a falar agora de produção. O que é que elas produzem para o sistema, não é? Certo. Qual é a energia que elas põem cá fora? Portanto, elas fornecem, as renováveis, Fornecem 11% esta parte, do consumo. 11 tera, não, 11 tera. Aqui é a cogeração, Cogeração, sim. aqui é o restante, estas são os CAI, estes são os CMEC. E o resto é o Mercado Livre. Quer dizer, o Mercado Livre é assim. Isto em quantidade. Deixe-me ouvir aqui o professor Medina Carreira sobre este gráfico. Quer acrescentar alguma coisa? Não quero acrescentar nada, porque no fundo tudo isto se prende com a mesma coisa. Quis-se realmente o mercado para funcionar e o mercado não existe. Acho que esta é a lição. Não vale a pena a gente andar a esgravatar, entre aspas, excessivamente. É que não funciona o mercado. E toda a gente quer privado por causa do mercado. E não existe mercado. Mesmo aqueles que vão para o regime livre, vendem energia em regime livre, sim, mas depois recebem um subsídio através da garantia de potência. Uma ajudazinha. Sim, é um dos itens que vem lá na fatura. Isto é uma coisinha de nada, não é? Pronto. Agora, em valor, não, isto é em valor, este já, agora... Este valor está aqui. Não, este é Não? o outro. Eu vi aí euros. Ó, Sr. Engenheiro, nós temos de dar um salto. ter muito Em valor está aqui. Estão a ver o peso que tem Em valor. em valor. Pois, cá está. O peso Das pré, Em valor, as prés estão neste momento com 60%. a expressão. Energia renovável. Ok. A ordinária estão com o valor, representa 35%. Portanto, nós estamos a produzir mais energia renovável. Estamos a pedir, não em quantidade, mas em valor. valor. Em valor, sim. Ou seja, estão a custar muito. Estão a custar muito. Há aí um gráfico adiante que vai ver esses custos. Isto estão a custar muito porquê? É este. Agora passamos às renováveis. Temos aqui o preço de mercado e a área acima são os sobrecustos. Esta linha, aqui de baixo, cinzento, desta área, é o preço médio da produção renovável. O preço médio com que se entra nas contas para as projeções de ano após ano. Mas também se entra nessas coisas as correções dos anos anteriores. Portanto, os custos efetivos são representados por esta linha de cima. A linha cinzenta mais. Exatamente. Neste momento, o preço médio da energia renovável são 150. 2014. Total. Quando falamos de 150 euros Sim, sim. por megawatt-hora. megawatt-hora. Enquanto que o mercado livre está nos 59. A de 60. 60. Menos de Ou metade. seja, continuo sem perceber. Porquê que isso acontece? Porquê é que isso acontece? Porque as eólicas Também estão... gostava de ter resposta para isto, não gostava, professor Medina? Bem, já me ensinaram. Repare que as eólicas, Inteiramente apesar analfabeto. de ter havido concursos aqui há uns anos e que os preços depois que saíram foram 80 euros e 70, etc., e que deveriam de estar a descer, continuam a subir, mesmo sem os ajustamentos. Porque se nós pusermos os ajustamentos, passam da casa dos 100, dos 100 e pouco, para mais uns 30 euros. Portanto, estão caríssimas. Ou seja, deixe-me fazer só uma pergunta. Quer dizer que esta gente que produz esta energia recebe em média 135? Não, recebem em média 150. E o mercado paga 60. E Exatamente. quem é que paga estes outros? Somos nós, Nós, quem? Os contribuintes. os contribuintes. Mas, Através de Quer dizer, para instrumentos. manter estes ganhos dessas empresas, o mercado está disposto a pagar 60 e paga e eles recebem 150. estes E aí já não estamos, enfim, não quero estar aqui a parecer que estou a defender